a gente cheia de... Bem, eu se calhar ia dar início a este café de ciência, agradecendo a presença de todos, mas muito em particular o facto de termos aqui connosco o Vice-Presidente da Assembleia da República, que é a minha por estar aqui connosco, o Presidente da Primeira Comissão, da Comissão... Eu tenho sempre que pôr os óculos, que é para ler o nome todo, que são os assuntos constitucionais, os direitos, liberdade e garantias, que também aqui está connosco. Um enorme prazer ter aqui também o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Sra. Secretária de Estado também da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e, obviamente, os parceiros. Nós estamos na 17ª edição do Café de Ciência, uma iniciativa que foi inaugurada já há mais de 12 anos, acho eu, numa parceria entre o Ciência Viva, que está aqui representado pela sua Presidente, a Rosalia Vargas, e pela Diretora Executiva, Ana Noronha, entre o Ciência Viva, a 8ª Comissão de Educação e Ciência e o Conselho dos Laboratórios. E há uma dúzia de anos que isto começou. Entretanto, sabem, vamos, ou como eu já disse, vamos na 17ª edição, que, para todos os efeitos... Não segura aqui em baixo, por causa da antena, está bem? Para todos os efeitos, é uma vitória, porque não há este tipo de iniciativa que eu saiba em nenhum outro Parlamento, de aproximação entre a sociedade civil, nas pessoas competentes, os ministérios responsáveis e o Parlamento, com as várias comissões que aqui estão. O tema, o destino dos dados, não podia ser mais atual. Nós até dá a impressão que escolhemos isto de propósito, mas não escolhemos. Aquilo que se tem passado nos últimos dias no Congresso americano sobre a questão do Facebook não podia ser mais pertinente em relação àquilo que se está aqui a passar. Mas não é a única coisa. O funcionamento da Cambridge Analytica, que está relacionada também com esse processo, o facto de que Portugal tem a responsabilidade da segurança dos dados, que agora vai ser transmitida para as várias instituições que têm responsabilidades sobre isso, é uma responsabilidade enorme. E, portanto, eu não fico espantado de ver e fico muito satisfeito de ver um número muito grande de deputados da nossa Assembleia que estão aqui connosco, a quem eu agradeço a sua presença. Penso que vieram porque também sentem que isto é um assunto que vai dar que falar, muito que falar, e vai obviamente envolver o Parlamento. E nós gostaríamos que as decisões do Parlamento fossem tomadas baseadas em informação o mais atual e robusta possível e, portanto, isto também é uma oportunidade para nós podermos falar um pouco sobre estas questões. Eu não me queria alongar muito, queria só acabar por dizer que os desafios em relação à segurança dos dados, para quem é que os dados são úteis, quem é que determina o acesso aos dados, quais são as consequências dessas utilizações e qual é a cooperação que vai ser necessária entre muitas instituições diferentes para que isto possa ser feito de forma a garantir a cidadania de nós todos, acho que eu não posso pensar num desafio maior que nos envolva a nós todos. Eu tinha pedido que o Sr. Presidente da Primeira Comissão nos dirigisse umas brevíssimas palavras nesta altura, depois pedia ao Sr. Ministro da Ciência também para o fazer e depois iria começar o debate com os presentes, agradecendo desde já a vossa presença neste dia em que está a acontecer tanta coisa por aí fora. Muito obrigado. Apenas para referir o enorme apreço com que foi ponderado o convite para a Primeira Comissão se associar a esta iniciativa do professor, deputado Alexandre Quintanilha, dizer que o tema não podia ser mais atual, pelas circunstâncias que justamente acabou de referir,
apenas para justificar aqui a minha presença, chamar a atenção para que a proteção de dados pessoais será, porventura, hoje, um dos mais graves e sérios desafios que se coloca ao direito, não só pela extensão absurda que o assunto envolve, mas pela ausência de respostas que, no plano das políticas, no plano do legislador e do governo, mas também no plano do direito, não foram respostas que têm de ser pensadas em função de toda uma realidade nova, pelo que agradeço ao professor, Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, a oportunidade de vir aqui aprender alguma coisa nesta tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Alexandre, e muito obrigado a todos. Eu vou ser tão rápido quanto possível, estejam descansados, não vou fazer nenhuma palestra nem oração, apenas para, sobretudo, agradecer a participação e, mais uma vez, do Ciência Viva com o Parlamento a lançar este desafio. A união ou a interseção entre café de ciência e o destino dos dados, eu diria que tem algo de comum, que é a ciência dos dados. Isso não é óbvio como é que se pratica, como é que se forma e como é que se melhor usa cada vez mais a ciência dos dados, mas acima de tudo, como é que se faz. Apesar de não ter sido tão notificado na comunicação social como foi a ida do Presidente do Facebook ao Senado norte-americano ontem também, era o Dia Digital Europeu e 23 ministros da ciência da Europa assinaram a Declaração sobre o Desenvolvimento da Inteligência Artificial na Europa. E a questão que foi sobretudo ontem debatida em Bruxelas, que tem muito a ver com este debate, tem certamente a ver com o debate político do que é não apenas a ciência e a investigação de uma forma geral, mas o ser digital associado certamente à responsabilização e à responsabilidade de todos darmos mais dados, mas também sabermos usar os dados com maior responsabilidade. E este é um debate político e é sobretudo uma guerra política hoje, não apenas no mundo, não apenas em Portugal, mas certamente também na Europa. E por isso, sem tomar aqui uma opção, claramente sabemos que na Europa, e ontem ficou mais uma vez claras nas intervenções dos vários partidos políticos com assento no Parlamento Europeu neste debate, que quando não se sabe exatamente aquilo que enfrentamos, uma opção possível na Europa é assumir o princípio da precaução. O perigo do princípio de precaução nestes temas é, obviamente, restringir a atividade científica e a atividade de investigação. E, se bem que temos já um trajeto, na Europa em particular, do desenvolvimento científico e das ciências dos dados e da inteligência artificial em particular, estamos longe de podermos estar contentes com o estado atual e o investimento atual em ciência. E por isso eu próprio assumi ontem uma posição que o pior de tudo é restringirmos a atividade científica sobre a ciência dos dados, o tratamento de dados, sabendo que há opções políticas e forças políticas que pretendem fechar o acesso a dados. E por isso o debate político sobre o que é a ciência dos dados e certamente o destino a dar aos dados que irá sempre alimentar também a atividade científica é hoje endógeno à própria discussão sobre políticas públicas e sobre políticas de ciência. E por isso eu queria apenas relembrar o debate que hoje emerge na Europa, sobretudo quando nos próximos meses se vai discutir o futuro programa quadro para a atividade científica, aonde a área dos dados e das ciências dos dados irão certamente assumir, qualquer que seja o panorama europeu, uma relevância particularmente importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tinha pensado que nós podíamos começar com 3, 4 breves introduções ao tema de pessoas que
estão familiarizadas com algumas dos desafios envolvidos e depois abrir à discussão mais alargada por todos eles. Também queria vos dizer que nós deixámos ficar aqui um documento que queria que vocês assinassem. Isto está escrito em letras muito pequeninas, como se costuma escrever nos seguros, de propósito, que é para vocês terem dificuldade em ler e assinar mesmo sem lerem aquilo que aqui está. Isto foi uma provocação que nós resolvemos deixar aqui ficar para este tema. E eu pedia agora, se calhar, ao professor Tribaulet, que fizesse uma pequenina introdução sobre a parte mais técnica desta questão.